caminho que a gente, que a intenção, né, a gente como Brasil Rugby é ter todo mundo diamante, né? A situação é linda, né? Então a gente meio que se vai basear nisso nas fragilidades, no caso, né? A fragilidade do clube vai melhorar e de acordo com isso vai subir de nível. Então, tendo um documento ali, a gente vai conseguir levar. Não, perfeito. Acho que é um degrau que a gente sobe de projetos anteriores. Então, alguns clubes que já estavam em projetos anteriores, a gente não tinha uma escalada assim. E é um ponto importante que a gente tem, porque é importante a gente ter esse parâmetro de saber que a gente pode subir, de saber que a gente pode cair, tá? E isso passa muito pelo trabalho que vai ser desenvolvido dentro de cada realidade, tá? Então, é importante todo mundo ter essa clareza aí. Sobre esse tema, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, Julião, só um comentário, né? Eu acho que também, porque olhando assim, parece que, então meu nível é mais baixo e tal. Acho que não é nenhuma questão de nível aqui, não é nenhuma questão de onde cada clube está em relação a nível, mas sim de barras de cobrança. A barra de cobrança vai ser cada vez mais alta. A ideia é quem está ali no diamante vai ter mais coisa para entregar, vai ter uma barra de cobrança mais alta. Quem está abaixo vai ter uma barra que talvez vai ser um pouco menor, mas também já tem uma meta, né? Um olhar mais acima para, pô, beleza. Então, se eu estou nessa barra agora, como é que eu chego numa próxima? Como é que eu subo? É só para também não ficar esse sentimento de que tem níveis aqui sendo tratados. Tem um pouco a ver também com recursos que recebem, enfim, tem algumas questões aí envolvidas, mas é muito a ver com a barra de cobrança que vai ser trazida para cada um. Desculpa. Boa. Sobre esse tema, alguém mais? Perguntas? Bom, enquanto vocês vão pensando na próxima pergunta, eu até compartilhei com vocês ali. A gente tem hoje 35 pessoas na sala e até o momento 16, agora 17 pessoas responderam. Então, eu vou mandar de novo o link no chat, tá? Porque pode ser que tenha alguém que entrou depois e não viu o link. Então, tem um link aí para preencher em relação à presença, tá? Então, estou mandando novamente aí, tá? Outro tema, pessoal, sobre o vídeo, tá? É, Alguém? Aqui, Diga. Julião. Manda lá, Gabriel. Não sei se é o Gabriel. É o Gabriel, né? Isso. Julião, é o seguinte, nos torneios lá no final tem para fazer 8 torneios de cada modalidade, né? E eu queria saber, esses 8 torneios, vocês estão contando também os torneios internos? Ou, por exemplo, aqui mais próximo da gente, só Porto Seguro. Seriam os torneios que teria a gente e Porto Seguro, ou os torneios que só teria a gente daqui tá contando também? Boa, pera aí que eu vou abrir aqui e a gente vai falar olhando lá. Só me dá um. Boa, galera, de 16 já foi para 31. Valeu. Vamos por aqui, é mais fácil. Bom, aqui para ficar claro para todo mundo, tá? Quando a gente está falando aqui de festivais de rugby, torneios e campeonatos, tá? Aqui, quando a gente está falando de festivais de rugby e torneio, a gente está falando de eventos, ações que acontecem em um único dia. Tá? Então a gente entende aí o torneio ou o festival, aquele formato que a gente vai para um local, joga ali dois, três, quatro jogos com tempo reduzido. Tá? Isso para a gente entende que é um festival de rugby ou um torneio. Qual é a diferença para campeonato? É a característica desse jogo, tá? O jogo de um campeonato, ele é um jogo
onde é um jogo formal para aquela categoria. Então, pega um M14, por exemplo, é 30 por 30 minutos, um jogo formal daquela categoria de Uni. Tá? Isso a gente entende como seja um campeonato. E a outra diferença é a maturidade do clube em participar de um festival e participar de um campeonato. Em dois aspectos. No caso de vocês que são esportivos, treinadores, é o aspecto que para eu entrar num campeonato, primeiro, eu preciso ter adversários na região, tá? Segundo, eu preciso ter um elenco, porque quando eu entro no campeonato, eu estou assumindo um compromisso que não é uma data, são 3, 4, 5 datas, tá? Então, ele é um perfil diferente de compromisso, tá? É diferente do festival, que eu tenho uma única data, eu não preciso ter um compromisso de mais datas para não correr no risco de dar WO. Então, eu ter 15, eu ter 20 jogadores, eu consigo participar de um festival, de um torneio, por exemplo, de rugby union. Agora, eu entrar num campeonato, que eu tenho 5, 6 datas de rugby union com 15 jogadores, pode ter certeza que eu não vou conseguir honrar esse compromisso no término dele se eu não tiver um trabalho para aumentar esse número, tá? E depois uma outra diferença é a questão da parte diretiva de financiamento desse campeonato, dessa participação. Porque eu participar de um festival, eu tenho um começo, meio e fim em uma única data. Eu participar de um campeonato, eu estou assumindo um compromisso de transportes, eu estou assumindo um compromisso de receber jogos, tá? E isso envolve uma série de logísticas. Então a gente tem uma diferenciação, primeiro, entre o que é festival de rugby, torneios, e o que é campeonatos. Então, se não ficou claro, a gente pode depois ter um pouco mais de profundidade nisso. Quando a gente olha para as metas, tá? Quando a gente olha para as metas, a gente está falando aqui em festivais de rugby, nós estamos falando aqui sobre duas frentes, de realizar e de participar, tá? Por quê? Não tem nenhuma região, tirando o Mato Grosso do Sul, desculpa, e tirando Bahia, tá? A gente, todas as demais regiões, ela tem no mínimo 3 clubes em um raio ali de aproximadamente 150 a 200 quilômetros. Então a gente entende que cada clube dentro desse eixo tem que organizar um festival e tem que organizar a participação em outros 2 festivais, que é a participação desses outros 2 clubes que fazem parte do projeto, tá? Então é participar ou é realizar. Quando a gente vai para a meta do campeonato, a gente está considerando o número de jogos, o número de estímulos de jogos, tá? E não o número de festivais, de campeonatos que eu organizo. Tá? Então, pelo que eu entendi da sua pergunta, você estava falando do número de eventos que eu organizo. E quando a gente está olhando para campeonatos, a nossa métrica é número de jogos, tá? Então, é quantos jogos a sua equipe participou. Então, talvez a gente vai ter regiões que isso aqui vai ser muito tranquilo de acontecer. Talvez a gente vai ter regiões que a região não está preparada para isso aqui acontecer. Ok, só que realizaram vários festivais ou vários torneios, porque é importante a gente ter essa diferenciação de torneios e campeonatos, de assumir um compromisso com uma data e assumir um compromisso com várias datas, tá? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, Gabriel, mas a ideia é trazer um pouco esse conceito que a gente está usando de festivais de rugby e torneios, dar diferença para campeonatos e entender que esse número que está aqui, então, 8, no caso do Imborés, que está do nível prata, ter 8 estímulos de jogos, aquilo que a gente chama de jogos formais. E aí, ó, ou é um jogo formal, ou participar de um festival é considerado um jogo formal também, porque você joga a mesma minutagem de um dia de um jogo formal, tá? Ô, Julião, eu acho que é importante todo mundo entender o porquê dessa meta, porque acho que aí que tá também, independente de se atingir ou não se atingir, por que que a gente estabelece isso como uma meta importante? Cada vez mais a gente entende que o processo de retenção de jogadores e o processo de desenvolvimento de jogadores, ele passa pelo estímulo de jogo. Ele passa pelo estímulo de realmente eu vestir a camisa, ir lá e pô, ter aquele momento de vestiário, ter aquela ansiedade do dia anterior, ter o jogo, ter o terceiro tempo, ter o voltar para casa cansado, mas com cansaço é, de ter tido um dia positivo de rugby. Então, acho que quando a gente coloca essa meta, é para garantir que
esse estímulo de jogo esteja na preocupação de todos. Que esse estímulo de, pô, realmente vamos conseguir jogar. Ah, depois, putz, na minha região só tem meu clube e o outro clube está a 600 quilômetros da minha cidade. Putz, vamos pensar fora da caixa, vamos tentar achar uma forma de realizar esse estímulo de jogo, porque o estímulo de jogo vai ser importante. Depois é cada ação, cada situação individualizada que vai ser tratada junto com o coordenador aí que estiver à frente de cada clube. Mas acho que é importante todo mundo ter essa clareza de essa meta não está aqui largada, não é uma meta que está solta, é uma meta visando retenção e desenvolvimento de jogadores. Uma dúvida aqui. Quando vocês falam estímulos de jogo por categoria, o que significa? M14 jogar 8 jogos, M16 jogar 8 jogos. Aí o M14 participa de festival, M16 não. Então, Um festival M16 é um são. jogo. Tá. Então, M14 ainda pode ter festival, M16 não. Sim. Tá. E M16 tem masculino e feminino. vamos lá, Chico. Aqui, acho que aí Então, nós entra. estamos falando em 24 participações ano, é isso? São 8 por categoria. Depende, Chico. 24 total. Não, vamos lá. Vamos com calma, porque acho que é importante a gente ter claro aqui. Entra um pouco na pergunta do Betinho sobre aonde, porque se a gente abre aqui todas as metas, tá? Não tem diferença no treinamento de staff, tem uma certa diferença em promoção de rugby, tá? Tem uma diferença aqui sobre dias de rugby e vivências, mas a maior diferença ela passa sobre esse quadro que é treinamento de rugby, que é o treinamento do clube. Tem clube que tem todas as categorias, mas pelo projeto ele só está sendo financiado para uma categoria, por exemplo. Então ele está aqui na cota prata. Então a nossa métrica é sobre a avaliação daquilo que a gente está financiando, entendeu? Então a progressão de um clube ou não, se ele quiser trabalhar outras coisas, ótimo. Por isso que a gente tem esse ponto de exclamação aqui sobre esse item. A gente poderia muito bem colocar aqui um X. Opa, a gente poderia muito bem colocar aqui um X para essa meta. Quando a gente coloca um X para essa meta, a gente está falando que esse clube ele não precisa trabalhar essa meta, mas a gente está deixando justamente esse ponto de exclamação para que o clube busque, se tem condição, esse trabalho. Mas a nossa parte de ter uma avaliação, a gente não vai cobrar de você algo que não está sendo repassado para você. Lógico que se o seu clube fizer e você compartilhar com a gente, isso a gente vai sim contabilizar e registrar, porque é um pouco daquilo que a gente falou dessa escala, né, de maturidade ali e de repasse financeiro para dentro de cada clube, tá? Então, como cobrança, né, como uma linha de corte, a gente tem essa relação para cada nível. Então, acho que essa é a maior diferença que tem em relação a isso. Depois, se vocês olharem com mais calma, o que tem aqui de diferença, ela é baseada no número de categorias. Então, aqui, por que que a prata tem um festival e a ouro tem dois festivais? Porque o clube do prata ele está envolvido recebendo um único recurso. O clube do ouro está recebendo dois recursos, pelas duas vias de projetos. Tá? Então, ele tem que apresentar dois festivais. Ele está recebendo o dobro, ele precisa apresentar o dobro de atividade para com isso. No número de jogos, ele está atrelado à categoria. Entendeu? Ele está atrelado à categoria. Aqui é um ponto importante, tá? Aqui no feminino, desculpa, aqui no ponto prata, agora eu não me recordo se eu falei na apresentação gravada. Se eu não falei, eu peço desculpas. Mas aqui no ponto prata, a gente tem clubes que é Nina e clubes que vêm para o rugby. Clubes que são Nina, obrigatoriamente, precisa apresentar uma categoria M16. Tá? Isso cada clube sabe aonde está encaixado dentro de cada projeto. Clubes que vêm para o rugby, pode apresentar ou uma categoria M16, ou uma categoria masculina, ou uma categoria feminina, como pode apresentar as duas, tá? Então a gente não limita isso. E vice-versa também, um clube que é do Nina
pelo projeto, ele precisa apresentar uma categoria M16. Mas se ele tem condição e está fazendo um trabalho. Julião, M16 feminina. Você tá falando M16, mas não tá ficando claro. M16 feminina no Nina. Ah, desculpa, tá? Desculpa. Tá? Então a gente tem essa distribuição aqui também, beleza? Então não sei, Chico, se respondi aí sua pergunta, se ficou, senão a gente também detalha mais aí. Não, tá perfeito. É isso mesmo. O Gabriel tá com a mão levantada. Julião, já voltando para aquele mesmo assunto anterior, aqui a gente está abrindo tem um núcleo em Planalto e outro núcleo aqui em Conquista, né? E a gente está tentando também abrir mais um núcleo em Conquista, né? A nossa intenção é abrir um em Planalto e dois em Conquista. É isso que eu estou perguntando, nesse festival interno que a gente vai jogar um núcleo contra outro, internamente aqui, tá contando para isso? É essa a minha pergunta, porque se você for olhar bem, o mais perto de mim aqui, Porto Seguro é 400 quilômetros. Bom, vamos lá. Não vamos ficar preso, tá? A questão de tipo de ação que eu realizo, tá? Só que para vocês entenderem como a gente vê esse tipo de movimento que vocês estão realizando, que é isso aqui que a gente está chamando de festival de integração, tá? Isso que a gente está pedindo é o que a gente chama de festival de integração, que é receber outro clube dentro do meu clube, dentro do meu campo. É saber como eu organizo um evento, o que que eu preciso ter alimentação, não preciso ter campo, preciso ter arbitragem. É ter essa experiência de realizar um festival e entender que isso é massa pra caramba. Porque a gente fala, vamos organizar um evento, todo mundo cria um bicho de sete cabeças. E não, é aprender com o know-how dos coordenadores, como organizar um festival e entender que isso é massa pra caramba. Receber clubes adversários é, é muito bom, entendeu? Porém, vocês têm a realidade de vocês. Então, vocês estão criando alternativas para suprir uma demanda geográfica. Ok, tá? Perfeito. Vamos entender isso para a realidade de vocês. Porque talvez daqui a pouco é desmembrar o Imborés, no Planalto, né? A Vitória da Conquista em Planalto, e serem coisas independentes, que é o que acontece quando começa a ter esses movimentos de rugby regionalizado, e que é o que a gente quer que acontece. Porém, é muito importante também que em algum momento a gente faça um festival maior e que a gente tenha assim esse deslocamento, por exemplo, de Porto Seguro para a Vitória da Conquista. E o vice-versa também, de vocês para um festival em Porto Seguro, tá? Porque senão a gente não consegue ter esse amadurecimento como clube e de entender que essas ações são importantes, como o Gabó falou, para o nosso processo de retenção. Eu só ficar jogando dentro do meu círculo, ele vai funcionar até o terceiro evento. Depois do terceiro, quarto evento, aquele público ele vai querer algum desafio a mais, tá? E esse desafio a mais é jogar contra outros clubes, entendeu? Por isso, quando a gente traz o campeonato como esse último momento desse processo, ele é esse desafio, porque eu crio uma expectativa como jogadores, crio um ambiente competitivo que promove essa construção de retenção, tá? Então, sobre a sua pergunta, esses eventos que você traz entre núcleos, eles são importantes, mas a gente entende que isso é um dia de rugby e não um festival de integração. Um dia de rugby é eu ter diferentes núcleos que estão se encontrando no meu local de jogo para eu promover ações integradas com outras categorias. O festival de integração é um momento de integração entre clubes, não entre núcleos, tá? Então, só para ter essa clareza meio conceitual sobre esse tema. Ô, Júlio, agora uma pergunta minha aqui. Em relação a, por exemplo, a gente ir, por exemplo, para Porto Seguro. A gente teria transporte para isso? O projeto visa a gente receber alguma verba para a gente fazer esse tipo de transporte ou a gente se organiza aqui e vai? Boa. Não tem recurso para transporte, tá? Aqui só para todo mundo entender. Por que que hoje a gente tem 38 clubes? Porque a gente teve que, em algum momento, tomar uma decisão. Se a gente pega o projeto na íntegra,
ele é um projeto mais robusto, com mais linhas dentro do projeto. Quando eu falo mais linhas, são mais itens de benefícios para dentro do projeto. O projeto não foi captado na íntegra. A gente tem a possibilidade de execução do projeto, só que a gente precisa ajustar o valor captado para as atividades que a gente quer promover. Nossa decisão foi por oferecer mais staffs, mais RHs para dentro dos clubes, tá? No entendimento de que a gente promove o rugby local, de que o clube começa a ter esse movimento de treinamento e de que começa a ter essa estruturação como clube para buscar outras vias desses financiamentos para transporte. Tá? Então, para esse momento, o projeto na qual todos os clubes estão envolvidos não tem transporte previsto, tá? Porém, quando a gente olha para o processo, né, de treinamento de staffs, tá? A gente vai ter algumas capacitações que são para a área de gestão. Por quê? Porque a gente entende, por isso que a gente tem sempre batendo na tecla de estar o clube presente, porque quando a gente fala de ir fazer um festival lá em Porto Seguro, de jogar um festival lá em Porto Seguro, isso não é só responsabilidade do treinador, isso é responsabilidade do clube. O clube precisa se inteirar disso e se envolver com isso e construir caminhos para conseguir esse financiamento. Não é responsabilidade do treinador. E a gente já teve momentos de outros projetos que isso ficava tudo à carga do treinador. E não, é uma responsabilidade compartilhada. A responsabilidade do treinador é apresentar uma equipe esportiva para o festival. A responsabilidade do clube é construir caminhos para que eles participem. Tá? Então, sobre a sua pergunta, não tem recurso para transporte, tá? E a nossa construção como confederação, como mentoria de vocês, é encontrar caminhos para subsídio desse suporte, desse transporte. Não. Em relação aos festivais, o Festival Paulista entra nesse daqui? Entra. Qualquer estímulo de festival, se é paulista, se vai ser um regional, se qualquer estímulo de festival, o que a gente está trazendo de festival é um dia de rugby que a gente tem jogos reduzidos de rugby. Isso é um festival, tá? Mais dúvidas, pessoal? Aproveitem. Os treinadores aí que estão tendo um primeiro contato com isso, talvez alguns já sejam velhos aí de casa, talvez alguns sejam novos que estão chegando. Então, fiquem à vontade, tá? Às vezes é só porque o responsável do clube está aqui que você está tímido aí com a pergunta. Pode perguntar. Ô, Júlio, boa noite aí para todo mundo. É Humberto aqui de BH, beleza? Fala, Humberto, boa noite. Eu, como BH, né, depois da pandemia, a gente está engatinhando agora aqui. Eu vi que né, no primeiro contato que eu tive com o vídeo, eu vi que o BH agora está no primeiro nível lá do bronze, porque realmente nós voltamos a engatinhar depois da pandemia. E aí, até para eu conhecer mais detalhes do projeto, eu precisei ouvir aí algumas perguntas, até para eu elaborar as minhas. E aí eu elaborei algumas perguntas aqui. Primeiro, vendo o seu vídeo lá das metas e objetivos, eu fiquei pensando o que específico. É porque eu não conversei com a Amanda também, que é a nossa coordenadora aqui de Minas, especificamente sobre isso. Então, por isso que eu já estou levando as dúvidas diretamente aqui, tá? O que a CBRU, o projeto, oferece especificamente para o alcance dessas metas? Eu entendi e eu já ouvi a questão do investimento em RH, né? No staff dos treinadores e os coordenadores. Agora, além disso, aí teve a pergunta do transporte, que você já respondeu que não vem com o projeto. Tem algum outro tipo de investimento, de recurso ou de alguma outra forma que a CBRU oferece aos clubes para o alcance dessas metas? E emendando nessa pergunta, essa classificação dos clubes é baseada também na infraestrutura dos clubes atuais? Então, por exemplo, o BH atualmente não tem mais um campo próprio, não tem uma sede. E se esses recursos que são direcionados pela CBRU, se eles são
proporcionais, por exemplo, o clube é, diamante tem uma meta maior, ele recebe mais recursos. Mas aí, pensando numa outra ótica, o clube que é bronze, que teoricamente é mais frágil, tem menos estrutura, recebe menos recurso. Esse raciocínio meu faz sentido? É mais ou menos dessa forma? Sei que emendei muitas perguntas, mas Boa. Vamos lá, cara. Sobre a questão de recursos dentro do projeto. Hoje, o que que o projeto prevê de recurso? Tá? Ele prevê um item raro no Brasil, que é bola de rugby. Tá? Então, tem uma linha no projeto, que é um projeto de rugby, e a gente tem um problema que a gente não tem bola de rugby dentro do Brasil. A gente não tem uma marca, que é a Penalty, só que o valor que ela está do material, ele está acima daquilo que a gente tem previsto no projeto. A gente está tentando encontrar alternativas para solucionar esse problema. Até deixo aberto aqui, se alguém tiver algum canal, alguma via que vendam bola dentro do Brasil, com nota fiscal, para depois a gente conseguir repassar para vocês, pode me mandar uma mensagem no particular para a gente ver se esse caminho é viável ou não para aquilo que a gente tem no projeto. Depois, dentro do projeto, a gente tem um suporte com ambulância para a organização de festivais. Então, cada clube tem uma ambulância para organizar o seu festival, tá? Que faz parte do projeto. E depois o RH, como a gente bem disse, tá? Então, talvez tenha alguns clubes aqui que venham de outros projetos, que foram projetos gordos, né? Que tinham várias coisas. Isso, infelizmente, ou até mesmo felizmente, né? Porque a gente precisa começar a criar um processo de sustentabilidade dentro do clube. É difícil, sem dúvida, é muito difícil. Mas a gente criar essa dependência, talvez a gente entre num cenário que não seja favorável para quando o projeto acabar, porque o nosso objetivo principal é que os clubes se tornem independentes desse recurso, tá? Depois, sobre a pergunta de Só, classificação. só uma coisa, Julião. Outra coisa também que a gente está oferecendo também é todo um processo de capacitação, de apoio dos coordenadores. Quer dizer, então a gente está sempre aberto a, como o Júlio falou antes, ajudar o clube na busca ajudar o clube a fazer o seu trabalho que tem que ser feito. Entendeu? De repente é uma carta dizendo que o clube faz parte do projeto para poder levar na prefeitura, para poder conseguir um ônibus, é o curso de captação e retenção para o clube, são as captações para os treinadores. Quer dizer, então tem todo esse suporte, né? Desde a parte de arbitragem, saúde, como se ajuda, como se constrói um festival, quantas crianças vão ter, que jogos fica legais ter. Então a gente tem todo esse suporte também, que não é uma coisa que entra para o clube diretamente, vamos dizer assim, mas é uma coisa que a gente enxerga que é o mais importante, quase, né? Porque é ensinar os clubes a fazer o seu trabalho. Tá de mão dada com o clube para que o clube possa fazer o seu trabalho e possa alcançar seus objetivos, tá? E não ficar dando, não a gente acaba, não é o nosso, não é como a gente imagina que a coisa tem que funcionar. Depois, Humberto, sua pergunta foi sobre a questão dos critérios, né? Isso aqui é uma ferramenta que a gente tem de avaliação, tá? Ela já acontece desde 2021, 21, 22, agora 23. Já pedimos para os clubes responderem, então a gente depois até atualiza quem respondeu, quem não respondeu, mas é uma avaliação, um diagnóstico que a gente tem de clubes em relação a clube, clube formador e clube de desenvolvimento, tá? E dentro dessa perspectiva, a gente tem algumas áreas, que são essas, aqui é mais fácil, são essas 8 áreas, tá? Que a gente avalia a parte de gestão do clube, a parte de categorias adultas, categorias de base, a parte de staffs esportivos, a parte da arbitragem, de preparação física, da área de saúde e processo de captação de jogadores. Isso traz para a gente um score que traz uma leitura inicial do clube. Não quer dizer que essa é a única ferramenta que a gente tem de avaliação, mas é um referencial que a gente tem para saber para onde aportar dentro do clube, entendeu? Então a gente tem essa ferramenta e é muito importante o preenchimento de vocês, porque ela é avaliada ano a ano, vocês contra vocês mesmos, né? Então tem clube que sobe, tem clube que desce, e é uma ferramenta que a gente tem hoje para esse processo de avaliação. Então, quando a gente fala ali de escalas de clubes, a gente está falando também um pouco baseado nessa dinâmica.
E depois, sua última pergunta sobre direcionamento de recursos. O ponto que a gente busca aqui hoje não é dar mais recurso para quem trabalha menos ou mais, é, é direcionar e reconhecer aqueles que realmente estão fazendo trabalhos com rugby, trabalhos bem feitos. Então, passa, assim, por um processo talvez mais de, não digo de reconhecimento, mas de fortalecer aqueles que estão trabalhando. Ah, mas aqueles que já estão trabalhando, eles têm, vão ter mais. Eu acho que passa um pouco por isso, de fazer bem feito e continuar a fazer bem feito, tá? E aqueles que estão iniciando esse processo, é, eu falo muito sobre maturidade, né? É realmente começar a trilhar o seu caminho com esse recurso inicial, porque talvez ter muito recurso não é sinônimo de trabalhar bem, tá? E o inverso também pode ser mentira, mas ter muito recurso, talvez com clubes que não estão preparados para receber esse recurso, é um desperdício de investimento. E a gente chega a essa conclusão porque a gente já teve 2 anos de investimentos, né? Na realidade, dois não, teve antes da pandemia, teve mais com o Vem Pro Rugby, e a gente tem essa percepção desse direcionamento, tá? Então, não é que clubes com menos estrutura vão receber menos, clubes com mais estrutura vão receber mais. Passa um pouco pela forma de trabalho que está sendo construída ano a ano dentro de cada projeto, tá? Leca? Pegando essa tua linha aí de fala, eu queria lembrar que a gente às vezes olha, né, o clube é grande, o clube está lá em São Paulo, ou não sei onde, e os problemas que o clube grande tem, os pequenos têm, eles são os mesmos, né? Quando a gente fala também de recurso, o clube grande que tem mais categorias ou tem mais jogos, também ele tem mais necessidades também. E o que acontece é que a gente vê um clube da primeira divisão, digamos assim, acha que o pessoal está nadando de braçada. E o trabalho é árduo, tanto para o clube pequeno quanto para o clube grande. Então, a gente tem que um pouco mudar essa ótica, né? Então, aquelas categorias ali que a gente colocou diamante, até mesmo para a gente olhar aquilo ali, de quem a gente pode cobrar mais e quem a gente, né, vai de dentro do que está sendo dado. Porque aceitar recursos também incorre em aceitar responsabilidades, né? Então a gente sabe pela ótica do histórico, né, aqueles clubes que vão conseguir cumprir com aquelas responsabilidades. E muitas vezes não cumprir com essas responsabilidades não é nem por falta de competência ou de trabalho, é simplesmente porque não está no momento certo. Então, assim, essa planilha que vocês visualizaram foi bem pensada, foi bem conversada, né, até chegar nessa classificação. Só para vocês terem uma consciência que teve um grau, sim, de justiça ali, não teve favorecimento para um ou para outro, tá? Pessoal, mais perguntas? A gente está caminhando aí para o fim, então não sei se alguém tem uma pergunta. A gente tem dois pontos finais para tratar com vocês, mas ainda temos 1 minuto para responder aí, caso alguém tenha alguma dúvida sobre o vídeo e as metas e objetivos. Bom, é, se vocês, eu falei com vocês, né, sobre essa temática, né, do estágio transversal. E aqui a gente tem dois temas, que aí eu vou compartilhar, deixar a Leca compartilhar, que é sobre relatório de atividades e sobre controle mensal de frequência, tá? Então, são duas informações que isso aqui são duas tarefas que isso aqui é inegociável, tá? Então, aqui, sim ou sim, é importante que todo mundo entregue, porque uma pessoa não entregar pode impactar no recebimento das outras 37 que estão recebendo. Então, é uma responsabilidade, que muito bem dita pela Leca, quando a gente faz parte desse projeto, a gente está assumindo um compromisso, não só com o seu clube, mas com os outros 37 envolvidos, porque um deslize de alguém é um prejuízo gigantesco para todo o rugby nacional. Tá? Então, não é só a entrada do recurso, mas junto com o recurso vem algumas responsabilidades. A gente precisa honrar essas responsabilidades. Tá? E aí, queria passar para a Leca para ela falar sobre esses dois temas aí. Então, eu não vou compartilhar nenhum material, mas assim, foi passado para, os coordenadores passaram para os clubes um link que
que a gente vai operar para o controle desses relatórios, que é o OneDrive da Confederação. Está sendo preparada uma plataforma para ser também usada, que vai ser mais dinâmica e mais completa, mas ela ainda está em processo de finalização. Então, enquanto a gente não tem essa plataforma bem redondinha, a gente vai seguir com o mesmo processo que nós utilizamos no Nina o ano passado. Os clubes que são do Nina já estão com expertise nisso. E consiste só, gente, em subir lá no link, cada clube vai ter sua pasta dentro do OneDrive, né? Então, o que consiste? O treinador de cada clube vai subir todo fim de mês a chamada, né, das turmas dele, a lista de presença, vai manter o cadastro dos atletas sempre ali em ordem. Eu estou com 30, saiu 5, entrou 4. Sempre quem saiu, quem entrou, a gente está tendo esse controle. E a partir de hoje, tem alguns clubes que já receberam o link, mas os coordenadores vão enviar para vocês o link do OneDrive. Dentro desse link, dessa pasta de vocês, vai ter lá modelo de relatório. Pode não ser o mais perfeito, pode não ser o mais... Mas é o modelo que a gente acha que para o momento vai atender bem todo mundo. É simples de fazer. E futuramente a gente vai ter uma reunião, caso vocês achem necessário, só com os treinadores, de como preencher esses relatórios, as dificuldades que vocês encontraram. Mas é importante que primeiro vocês entrem lá e tentem fazer a desse mês ou do mês que vem, para ter essa know-how da dificuldade que vai aparecer. Os clubes que já abriram, Betinho, acho que já abriu o link da pasta do São José, né? O que você achou Eu achei bem simples. Comparado com o antigo, eu achei bem simples e está bem fácil assim de preencher. A dica lá é para vocês entrarem e baixarem aqueles modelos no computador de vocês, fazem no computador de vocês e sobem lá. Mas isso vocês vão ter toda uma consultoria junto. O que é importante, gente, essa questão de relatório, que é a parte chata, que ninguém gosta, né? Quem é que gosta de ficar fazendo relatório? Mas é muito importante, porque a gente está recebendo verba pública, né? Tem alguém pagando a conta, né? E essas pessoas não estão aqui no meio da gente para ver quanto que estão trabalhando, quanto que estão comendo grama, quanto que estão fazendo um trabalho lindo que vocês estão fazendo. E esses relatórios é o momento que vocês vão transcrever para ali o trabalho de vocês. Então é importante perder ali um tempinho para fazer com atenção, porque a análise do trabalho de vocês é extra, né? Extra rugby aqui é por ali, é o histórico que vocês vão deixar, é o legado que vocês vão estar deixando. Daqui uns anos vão entrar ali, vão pegar a pasta do clube, olha lá o que ele fez naquele ano, aquilo que vai ficar, tá? Então, dúvidas vocês podem me chamar no privado, falem com os coordenadores de vocês. A questão das propostas de contratação também, a do Vem Pro Rugby está mais adiantada, porque a verba do Vem Pro Rugby já foi protocolada, já está assinada. Me corrija aí, Renatão, se eu estiver errada. A do Nina, a gente já está com a verba no banco, já está liberado, 100% captado, mas ainda falta o Ministério ir lá e dar um ok, pode mexer na conta. E a gente esperava que fosse agora dia 30 de setembro. Infelizmente, não foi. Hoje mesmo o Renato já enviou um e-mail dando uma cobrada nisso. Está para sair. Mas, assim, a partir da liberação da verba do Nina é que vai ser homologada a contratação também da equipe do Nina. O trabalho não parou. Os professores que já vinham trabalhando, o desenvolvimento está fazendo o pagamento com verba livre, verba que vem do World Rugby, do Get Into Rugby, do que o Renato tem, que a confederação tem ali armazenada. Então, a gente está dividindo esse cobertor, tá? Dúvidas administrativas podem me chamar, Estou sempre aqui quando não respondo na hora de pronto, depois eu respondo assim que possível. Tá ok? Então, a partir de amanhã já vão receber o link do Drive, do OneDrive. E era isso. E que comecem os jogos. Queria fazer só um acréscimo aqui no que a Leca falou. Hoje, deixar claro, hoje a gente tem, acho que são 4 empresas, né, que estão patrocinando os projetos. A gente tem a Vale, Suzano, a Volvo e o Bradesco. O Bradesco era um patrocinador antigo da Confederação, que tinha ido embora da Confederação e voltou devido ao escopo do trabalho que a gente está se propondo a fazer. Então, como o Júlio falou e a Leca falou, essa parte de relatório, de prestação de contas, ela é fundamental, tá? Que a gente consiga entregar para esses caras o que a gente falou que a gente ia entregar quando eles aportaram dinheiro. E não só isso, né? A gente tem meio que uma conversa com essas pessoas que a gente entende neles que
Se a gente fizer a coisa bem feita, eles querem ter uma parceria de médio e longo prazo com a gente, né? Então, a gente fazer o trabalho bem feito, colocar, justificar esse aporte que eles estão fazendo junto do trabalho que a gente vai fazer na ponta, isso vai garantir a captação dos próximos anos desses projetos, a continuidade deles, né? Então, é importante, nada mais como, né, como os nossos valores do rugby, aí, né? Tá todo mundo no mesmo barco e, como o Júlio falou, de repente um clube que não faz atrapalha todo o resto, né? Então, aqui a gente está todo mundo junto, a ideia é fazer as reuniões para cada um trazer os seus problemas, onde um possa ajudar o outro. Aqui está todo mundo dentro do campo, a molecada se vira, obviamente que existe aí é, não é um problema, mas enfim, uma rivalidade entre clubes, né, entre algum outro, mas fora de campo a gente tem que entender que se a gente não se abraça, se a gente não vai junto, a coisa vinagra tudo, meu. Tá, então é muito importante a gente ter essa visão do trabalho em equipe, do trabalho conjunto, o que eu posso ajudar o meu vizinho, entendeu? Porque eu não consigo jogar sozinho, eu preciso ter o cara ali do lado para poder jogar contra ele, eu preciso fazer um festival bacana onde as crianças dele venham aqui, se divirtam aqui. Quando eu for lá, eu sei que ele vai me atender legal. Enfim, então a gente tem que ter esse senso, no fundo, é colocar em prática os valores que a gente sempre a gente aprendeu aí dentro do campo. E lembrando, pessoal, que as reuniões, elas estão dentro das responsabilidades. Então, sempre que a gente chamar para uma reunião, é bom que os clubes enviem, né, o representante correspondente àquela pauta, para depois não perder nenhum conteúdo, não perder nenhuma informação e acaba atrasando um pouco o nosso processo. Bom, pessoal, caso quem tem alguma pergunta ainda tem um tempinho para fazer, enquanto vocês vão pensando e criando coragem para falar, eu só queria reforçar 2 temas com vocês, tá? Na mensagem que a gente encaminhou, a gente mandou 2 links, né? Um do vídeo e um desse formulário que traz para a gente essas informações do presidente do clube, do gestor administrativo do clube, do coordenador técnico do clube. Do treinador, a gente está recebendo as propostas, então a gente vai ter todos esses dados, tá? E a gente tem alguns clubes que ainda não preencheram, então se você é desse clube e não está aqui presente, que é Pé Vermelho, Ilhabela, Tucanos, Americana, Charrua, Iguana, Jequitibá e Toledo, não preencheu, por favor, entra no link e preenche para a gente, porque é fundamental que a gente tenha essa atualização de vocês sobre esses responsáveis dos clubes, tá? Porque a gente precisa do e-mail, do contato deles, para que a gente sempre esteja todo mundo na mesma página. Por mais que nosso maior via de comunicação vai ser o treinador pelo trabalho do dia a dia, é fundamental que o clube esteja a par de tudo que está acontecendo para a segurança do clube, mas principalmente também para a segurança do treinador, no sentido de estarem integrado com o desenvolvimento do projeto, tá? Então, é uma mensagem que eu queria trazer. E depois, por último, a gente falou bastante sobre essa questão hierárquica de fluxo de trabalho. Só atenção aqui, tá? Como a gente está organizado hoje. Então, aqui a gente tem essa distribuição dos clubes e os coordenadores, que é aquela imagem com aquelas fotinhas que nós mostramos anteriormente. A gente tem os coordenadores dos clubes, que são coordenadores esportivos. Então vou pegar aqui o caso do Gabriel, do Imborés, que tem como responsável a Mica. A primeira fonte, referência de contato deles é a Mica, tá? Então, Imborés está aqui está a Mica, tá? Acima da Mica, a gente tem eu e a Leca como gestores de projetos da parte administrativa. Então, a Mica traz para a gente essa comunicação. Acima da gente, a gente tem Gabó e Renatão, que estão dentro de um outro guarda-chuva, dando um suporte para dentro do clube, tá? Então, para vocês, treinadores que estão aqui, é muito importante a tratativa de vocês com esses coordenadores, tá? Então, a gente respeitar esse processo, levar as demandas para essas pessoas e, caso vocês tenham dúvidas e dificuldades dessa tratativa, aí sim a gente pode subir um degrau, mas é muito importante que isso seja resolvido dentro desse nível de trabalho, porque senão a gente não cria um fluxo e a gente acaba esbarrando em algumas questões aí de trabalho e dificuldade que a gente possa ter, tá? Então eu queria fortalecer isso também, que são pessoas competentes que a gente colocou aqui, escolhidas a dedo, para estar envolvida nesse projeto,
que é um projeto ambicioso, é um projeto desafiador, mas é um projeto promissor para o rugby brasileiro e que a gente já colhe frutos em algumas regiões. A gente quer começar a colher frutos em todas essas regiões que estão envolvidas nesse momento. Beleza? Júlio, só fechando aqui uma dúvida que até já apareceu, acho que todo mundo aqui. A contratação ela é feita via CNPJ do treinador, né? Por indicação do clube, né? O contrato do projeto é feito com o treinador, mas a parceria do projeto é feito com o clube. Então, esse treinador que ele está contratado, ele pode vir a rescindir o contrato caso o clube ache que não está correspondendo, ou então não é uma decisão do clube. O clube indica, e quando o clube achar também que aquela pessoa que está ali, que indicada, que está trabalhando dentro do projeto, deva ser trocada, logicamente que justifica, e é o clube que tem essa autonomia. Tá? É porque me fizeram essa pergunta e eu gostaria de estar respondendo assim já no coletivo. Tá? Então, a pessoa que está trabalhando no projeto, está trabalhando no projeto, mas está representando o seu clube, trabalhando junto com o seu clube. Bom, pessoal, obrigado. Dúvidas, a gente tem os coordenadores para saná-las de vocês. A gente depois Ô, tenta. Julião, só antes de você terminar, deixa eu trazer um último ponto antes de você fecha, só para. Porque, assim, eu acho que todas essas coisas que a gente está falando são o que vai fazer a gente realmente executar e que esses projetos aconteçam da melhor forma possível. Mas só para a gente também lembrar e terminar essa reunião numa mensagem em alta, a gente está falando de 38 clubes com uma categoria M14 jogando rugby. E aí tem bastante gente aqui que já está no rugby há mais tempo. Quando na vida de vocês imaginaram ter 38 times M14 jogando rugby no Brasil? Então, eu acho que é só para a gente também, sabe, lembrar que pô, o que a gente está fazendo aqui, a gente todos, né, todos os clubes, todos os coordenadores, todos gestão, é algo nunca antes feito e que com certeza e sem dúvida alguma vai mudar completamente a realidade do nosso rugby. Que acho que independente das metas e não sei o que, prestação de conta e tal, 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 putz, é nisso que a gente tem que se apegar. A gente está realmente mudando a realidade do nosso rugby. Estamos em época aí de Copa do Mundo e a gente olhando, é, por exemplo, um Uruguai jogando e dando orgulho para a região, né, dando orgulho para a América do Sul, mas eu não sei se o Uruguai tem 38 clubes M14. Eu acho que não. Então, para a gente ver o tamanho de onde a gente pode chegar. Se a gente realmente fizer esse trabalho e os frutos que isso pode gerar para a gente. Então, acho que esse é o principal ponto. E aproveito também a questão da Copa do Mundo para a gente aproveitar, porque a gente está falando aí de milhões e milhões de pessoas no Brasil que estão sendo impactadas por um campeonato de melhor nível do mundo, num horário nobre da TV, e que são muita gente com vontade de conhecer o rugby. Então é que a gente começa a trabalhar agora para aproveitar essa onda que vem com a Copa do Mundo, porque aí vai facilitar nosso trabalho para a gente realmente ter toda essa galera aí de 13, 14, 15 anos jogando rugby. Era só para retomar um pouco isso, porque senão a gente fica muito fechado em metas e esquece que a gente está fazendo uma coisa gigantesca que vai deixar um fruto enorme aí para o nosso rugby. Eu vou fazer o print, tradição do Nina, final de reunião, agora a tradição também vem para o rugby, hein, Júlio? Final de reunião, ele sempre abre a câmera, que eles quiserem abrir, eu vou fazer o print aqui da reunião. Vamos lá, gente, vamos mostrar quem está por aí? Quem não penteou o cabelo não tem problema, não. Quem está jantando também. Vou ficar com inveja, mas tudo bem. Abre aí. Vou falar 1, 2, 3. No Nina a gente vai mais longe, a gente vai lá na reação e cada uma capta uma reação lá e coloca. Então, o pessoal do Nina, se quiser pôr a reação, tá no 3. Posso contar? Cada um achou a reação lá do emoji que quer? Vamos lá? 1, 2, 3. Boa, gente. Valeu. Boa noite. Tchau para todo mundo. Valeu, Fui galera. Boa influenciado noite. pelos coraçõezinhos. Valeu, Ó, pessoal. subiu o coração.